Apresentação do projeto integrador do segundo semestre de 2023, Yuri e Lucas. Bom, então a parte elétrica do nosso circuito, a gente está utilizando uma fonte de tensão 5 volts, está recebendo sinal alternado da tomada 220, está alimentando o nosso microcontrolador, que foi escolhido o ESP32, então a gente está alimentando ele com 5 volts. As suas saídas digitais são 3.3 volts, a gente está utilizando a saída digital conectada no nosso sensor de umidade e temperatura, que é o DHT11. E aqui na parte de alimentação da fonte a gente tem o cabo fase neutro e mais o positivo e o negativo, que já está convertido para 5 volts, que a gente está alimentando toda a nossa protoboard aqui no nosso circuito. Bom, então agora em relação à coleta dos dados do sensor de temperatura, o DHT ele está conectado ao nosso microcontrolador, o ESP32, e ele vai enviar os dados de temperatura e umidade. Ele vai fazer a leitura desses dados, enviar ao microcontrolador, e o microcontrolador vai fazer a escrita nas variáveis, as variáveis temperatura e umidade, que daí, por sua vez, vão escrever aqui no nosso LCD. Né? Então aqui tem a temperatura lida, a umidade lida, e isso daqui é uma outra coisa que a gente vai explicar depois, temperatura definida pelo usuário. E aqui em cima a gente tem o módulo I2C fazendo a comunicação ali com o display. A próxima parte do circuito é a parte de acionamento. Aqui a gente utilizou um transistor BJT operando como chave, então vai ter as duas regiões de corte e de saturação. Quando o transistor fechar e entrar na região de saturação, ele vai estar acionando um relé de estado sólido, que por sua vez vai estar chaveando aqui uma resistência. O transistor ele vai estar operando na região de corte ou na região de saturação com base nos valores definidos pelo usuário. Bom, então apresentar um pouco da plataforma utilizada, que é a Arduino IoT Cloud. Daqui então a gente consegue criar as nossas coisas, né, nossas things, e daí nós criamos então um projetinho para a estufa, né, para o nosso trabalho. Aqui nessa tela nós conseguimos fazer a adição das variáveis, né? Então aqui nós temos uma variável de status para saber se o relé está ligado ou desligado, a variável que lê a temperatura, a variável de tempo, uma variável que vai ficar salva a umidade também, e a temperatura definida pelo usuário aqui por último. Além disso, nós também fazemos a conexão do dispositivo, no nosso caso é um ESP, né? Um Deutsche ESP Dev32 DevKit V1, que é o nosso tipo. Dá para a gente trocar também, caso utilize um outro tipo de microcontrolador. E por fim, a rede Wi-Fi, que faz toda a conexão. Então aqui nós colocamos o nome da rede, a senha dela e uma chave secreta que a própria plataforma cria para a gente na hora que a gente salva um dispositivo novo, na hora que a gente cria um dispositivo novo, né? Então, só para mostrar aqui a aba de dispositivos, aqui em cima em Devices, ele vai mostrar todos que tem. Isso daqui foi um teste que acabou dando errado, mas enfim, esse daqui é o nosso atual. Então aqui ele mostra o ID, o tipo de conexão Wi-Fi, a coisa a qual ele está conectado, que é o nosso projeto Home, e ele mostra também atividades, quando ele foi adicionado, enfim. Então todas essas informações do dispositivo. E daí por último, nós também temos uma dashboard. Então nessa dashboard aqui nós temos então, a leitura da temperatura, que o sensor está fazendo, inclusive ele está ligado, ele está fazendo a leitura em tempo real agora, e a porcentagem de umidade relativa do ar. Aqui do lado a gente tem uma janelinha que ele mostra os status, né, tipo notificaçõezinhas de status, então se o relé está ligado ou desligado, né, e daí conforme for fazendo a mudança ele vai avisando por aqui. E aqui em cima nós temos então um quadro, uma caixinha de texto na verdade, que o usuário consegue definir a temperatura. Então, esse valor aqui, salvo nessa caixinha, ele vai ser armazenado na variável user_temp, que é a temperatura definida do usuário, que é o que está sendo mostrado no display, na terceira linha do display. E por último, nós temos a duração do processo, que o usuário também consegue definir para poder fazer o quanto tempo que ele quer que dure o processo inteiro. E por último, a gente tem aqui um gráfico que ele monta de acordo com as variações de temperatura. Esse é um gráfico ao vivo, na live. Mas a gente pode mudar também na última uma hora, o quanto que a temperatura variou, no último dia também, né, nos últimos 7 dias e nos últimos 15 dias também é possível. Outra funcionalidade do projeto é a integração remota. Então aqui nesse caso eu estou utilizando os dados móveis, não estou conectado no mesmo Wi-Fi que o ESP32 está conectado, e mesmo assim
eu consigo eu consigo setar a temperatura aqui, por exemplo, estava 23, vou colocar para 25, e essa alteração vai ser feita aqui, vai ser mostrada no display e ao mesmo tempo processada dentro da variável userTemp lá no ESP32, o que facilita porque a pessoa ela pode estar em qualquer lugar, desde que tenha uma conexão à internet, ela vai poder estar fazendo a alteração na variável de temperatura. Então aqui na programação a gente vai ter as variáveis que foram definidas na cloud. A gente vai ter o status de operação do relé, se vai estar ligado, se vai estar desligado. A temperatura lida pelo sensor e a umidade lida pelo sensor. A temperatura definida pelo usuário e o tempo de duração do processo. Nessa parte aqui a gente vai ter as importações das bibliotecas. Como a gente está utilizando a plataforma da IoT Cloud, a gente vai precisar dessas duas bibliotecas para incluir o DHT11. Essa biblioteca aqui, ela está relacionada às funcionalidades da própria Arduino IoT Cloud e essa biblioteca para a utilização do display LCD e 2C. Então a gente define a pinagem, qual que vai ser o tipo do DHT, nesse caso DHT11, o pino que ele vai estar conectado ao sinal e o pino de acionamento do relé. A gente vai instanciar dois objetos, um relacionado ao DHT e um relacionado ao display LCD, com base naquelas bibliotecas que a gente importou. E no setup a gente vai inicializar o display LCD, definir o pino de acionamento do relé como saída, o pino de leitura do DHT como entrada, e mais essas outras configurações que já vem padrão com a Arduino Cloud. Então no looping a gente vai ficar lendo os valores de temperatura e umidade, vamos estar armazenando nessas variáveis. A leitura é feita através desse método do objeto que a gente instanciou lá em cima. E com base nesses valores, a gente vai definir algumas funções aqui, que são essas: a função de acionamento, a função de temperatura, de mudança de temperatura e a função de mudança de temperatura pelo usuário, a temperatura que o usuário definiu. A função de temperatura do usuário, ela vai printar na tela do display a temperatura que o usuário colocou. Então ela vai ficar armazenada na variável userTemp. Esse valor que ficou armazenado vai ser printado no display. A outra função é a onTemperatura_change, que vai estar relacionada àquelas variáveis da leitura do sensor DHT11. Então, conforme esse valor for alterando de temperatura e de umidade, vai estar mostrando esse valor no display. E a outra função, que é a função de acionamento do relé. Então, com base na temperatura lida pelo sensor e com base na temperatura escolhida pelo usuário, se a temperatura lida for menor que a temperatura definida pelo usuário, o relé vai ligar, sinal que tem que estar esquentando, né? A resistência vai estar ligada, e o status vai ser definido como ligado. Então, lá na plataforma IoT, naquele campo de mensagem vai aparecer ligado. E se a temperatura lida pelo sensor for maior que a temperatura definida pelo usuário, mais 2, o relé vai ser desligado. Esse mais 2 aqui é para a gente ter uma esterese e o relé não ficar ligando e desligando o tempo inteiro. E a variável status vai ser definida como desligado. A gente tem aqui também essa função onTempoChange, que vai ser utilizada para recursos posteriores. Quando a gente cria uma variável, automaticamente a plataforma da IoT Cloud, ela cria uma função relacionada à alteração daquela variável. Nesse caso, a gente vai adicionar aqui um recurso posterior para essa função. Bom, então agora mostrando o circuito funcionando na prática, né? Nós temos aqui todo o esquema montado bem direitinho. Então esse aqui é o aplicativo. Nós vamos trocar então a temperatura para 30 graus, certo? Nós vamos mudar para 30 graus a temperatura de fermentação. E daí já foi alterado ali. E como a gente vê, né, 30 ele é maior do que a temperatura lida, que no caso é 26,8 graus Celsius. Ele já mudou aqui a variável status para ligado, então o usuário já sabe que a resistência está ligada. E ainda assim a gente consegue ver que o relé ele tem esse LEDzinho indicando de que ele está ativo. Então nesse momento nós temos a resistência funcionando, ela está ativa, está ligada, esquentando. Nós conectamos um ferro de solda, ligamos ele aqui na tomada e vamos aguardar ele aquecer para podemos ver o circuito funcionando bem certinho. Bom, então agora, como podemos ver, a temperatura está aumentando ali. Então ali está marcando 29,8. Vamos aguardar mais um pouquinho para chegar em 30.
30. Legal. Então agora que ela chegou em 30, lembrando que na programação a gente definiu a condição para ser a temperatura lida mais 2, né? Então ele só vai desligar assim que marcar 32 graus Celsius. Então vocês podem ver que ainda está ligado, ali a variável status ainda está ligada, e aqui nós ainda temos o relé ativo. Bom, então agora a temperatura está em 31.9 graus Celsius. Vamos aguardar para ela chegar a 32, né? Lembrando que ainda está marcando desligado aqui, ainda está marcando ligado, na verdade, né? Então aqui, ó, 32 graus Celsius lido, 32.1. Então, nesse momento, é para ele desligar o relé. Então, a variável status foi mudada para desligado. O nosso relé não está mais ativado e, por consequência, a nossa resistência também não está mais ligada. Então, esse é o funcionamento do nosso circuito.